Estamos iniciando mais um programa aqui pelo nosso canal 11, a TVBE. E você sabe que eu estou aqui no oferecimento da Drogaria Catarinense, 100 anos de uma linda história, também da Imobiliária Zibel. A Imobiliária Zibel é a do aluguel, Zibel aluguel era Zibel também, Iote, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, tudo para os seus ossos é lá na Iote. E Fullport, empresa de armazenagem lá em São Francisco do Sul, de lá para o mundo inteiro. E hoje meu convidado é Benhur Lima, um jornalista muito bem conceituado em Santa Catarina e com uma grande jornada, uma grande história aqui na cidade e em Florianópolis também, em contato com a política e com os políticos. Como tivemos o falecimento do ex-prefeito e ex-deputado Marco Tebaldi, eu o trago aqui para que ele possa relembrar, conversarmos a respeito da figura do Tebaldi. Durante estes dias, a informação do falecimento, muito se registrou o horário, a doença, enfim, mas pouco da biografia do Tebaldi. E o Benhur vai resgatar isso um pouquinho. Tudo bem, Benhur? Tudo ótimo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no programa. Privilégio todo meu. Benhur, você é gaúcho da mesma cidade do Tebaldi. Exatamente, os dois na mesma cidade de Erechim, que fica no norte do Rio Grande do Sul. Para situar os catarinenses, chega em Concórdia, atravessa o Rio Uruguai e caminha mais 55 quilômetros, está em Erechim. E o tempo de vida teu e o do Tebaldi é o mesmo? Ele tem 61 anos? 61, eu tenho 55 anos. Né? A diferença ali de 7 anos. Mas não se encontraram, portanto, no colégio? A gente se estudava, chegamos a estudar em algum momento nos subúrbios, que era uma escola ali, a uns 500 metros da minha casa, só que ele num estágio mais avançado, ali da quinta ou oitava série. Porque o primário ele fez no seminário Nossa Senhora de Fátima. Ele de quinta ou oitava ele fez nessa escola. Então, quando ele estava na oitava, ele estava entrando no primeiro ano. Aí depois ele foi para o Colégio Agrícola do Sertão. E depois seguiu. Agrícola, portanto, ele já teve uma base com a agricultura, o ensino médio dele era para ser técnico agrícola. Ficou lá 3 anos, com as cabritas, com cabra, com soja, trigo, vacina. O gaúcho não falou em cavalo, veja só. E aí, ele fez engenharia lá mesmo no Rio Grande? Não, daí os colegas dele tinham vindo para estudar, ele queria ser agrônomo. Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. Saiu da Escola Agrícola do Sertão, não, quero ser agrônomo, ser agrônomo, ser agrônomo. Aí ele foi a Pelotas, onde alguns colegas estavam estudando agronomia, na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal. Ele ficou lá naquela república uns dias e disse, pois é, né? Não é isso que eu quero. Aí ele veio a Florianópolis, que daí o Vadico e outros vieram ali fazer vestibular, e outros para medicina, então veio um grupo de lá também. E ele se inscreveu em engenharia elétrica. Mas fez a prova e foi embora. Não deu bola. Não tinha dinheiro para ficar ali. E aí foi embora. E nem deu bola. Nem pesquisou se passou ou não. Nossa. Aí um colega dele veio ali e viu o nome dele, que tinha passado, porque naquela época, imagina, nos anos 80, até chegar a notícia em Erechim de que o cara passou na Universidade Federal de Santa Catarina. Não tinha internet. Não tinha rádio que pegasse, não tinha jornal que chegasse. Tinha que algum conhecido saber e mandar a informação, né? Aí o cara disse, olha, encontrou ele lá, eu vi o teu nome lá, eu já fiz tua matrícula. Porque naquela época podia chegar lá, sou amigo do Sérgio, fazer a matrícula dele, já passou, tá aqui o nome, né? Só paga a taxa. E aí o Vadico fez a matrícula dele. Então, eu vou fazer elétrica. Aí você veio, ele, aquela turma toda. E aí ele cursou 2 anos de engenharia elétrica, daí a Universidade Federal criou o curso de engenharia sanitária e ambiental. Que não existia. Que não existia. Aí disse, pô, esse troço aí eu acho que vai dar futuro. Daí ele mudou para engenharia sanitária e ambiental. E aí concluiu esse curso. Daí fez a monitoria, ficou lá. Ele queria ser professor, não, vou ficar aqui. Falou, não, vou dar aula na federal, mas não tinha concurso. E ele já estava mais um ano de contratado, como professor contratado. E aí, eis que viu aquele cartaz que o Vieira mandou colar lá, precisando de engenheiro sanitário. Na época, o Vieira era o secretário de planejamento, José Carlos Vieira, né? Do governo Fraita. Do governo Fraita.
E aí ele apareceu. Ele veio aqui, a rodoviária, ela aparece na Rua do Príncipe. Isso mesmo. Né? Ele desceu dali, foi Na esquina lá. com a Princesa Isabel. Exatamente. Foi até na Prefeitura Velha, o planejamento era no outro lado da rua, onde depois tem uma pizzaria, agora saiu a pizzaria, não sei o que tem ali. Mas o planejamento era ali. E aí ele acertou com o Vieira, em meia hora o Vieira foi lá, falou com o Freita. Disse, tem um rapaz aí, não, pode contratar o seu Freita, deixou. Na época não tinha esse negócio do concurso, tinha uma parte que já era funcionário e podia deliberadamente vir lá e contratar. Aí contratou, ele foi lá buscar as coisas dele, daí deu o plano não sei o quê. Então ele foi contratado por 5, no outro dia era 2,5 salário. E aí? Plano Sarney, qualquer coisa assim. Aí tinha que ficar. Ele não tinha dinheiro quando ele chegou, tinha até uma história de que o Vieira passou a mão no bolso e disse, olha, está aqui, vai comer alguma coisa. Vai comer alguma coisa, tinha uma pastelaria. Não tinha. Tinha pastelaria ali perto, e daí o Era Tebaldi muito foi lá. contado. Imagina, um cara com que veio de lá, já tinha mulher e uma filha, né? E aí tu chega aqui, trabalha como monitor lá da Universidade Federal, não tinha dinheiro, né? Eu como qualquer engenheiro novo hoje. Certo. Vai ganhar 3 mil por mês, sustentar a família, não tem como. Então ganhou um dinheirinho para comer aquele dia que chegou aqui. É a mesma coisa quando eu vim. Eu conto, eu vim de reunidas, eu falei para o meu neguinho, rapaz, não posso, estou desempregado. Não, mas eu te pago a passagem ao almoço. Então tá, então eu vou aí ver o negócio. E aí tu veio de lá para trabalhar de Jornal Notícia, Aí vim. pelo almoço e pela passagem. Pelo almoço para passar da reunidas. Mês, que outros tempos, não? Exatamente. Daí morei numa pensão ali, daí coisa andou, né? E o Tebaldi é a mesma coisa. E ele também, uma situação semelhante, daí foi morar no Parque Flamengo, né? E aí começou aquele trabalho fantástico, que só deu certo pelo envolvimento da comunidade. Que foi o momento Projeto Mangue. Então, que era para fazer o canal do Mangue, né? Tinha um problema sério de ocupação e invasão no Fátima, muito grande, ali no Rio Itaúmirim, e tinha toda aquela situação da Real Multifalga até da Urbano Schmidt, para baixo ali, era tudo invasão, né? Antes da Tupi. São Miguel, Santa Mônica, todas aquelas ruas ali. E mais a questão do Comasa, lá dos Pinheiros, e estava indo mangue adentro. Então, daí eles começaram a fazer um trabalho de contenção. Fizeram um canal. E tiveram aquela ideia, tem como tirar? Não, não tem. Então, vamos fazer o quê? A gente abriu um rio, né? Um rio aqui, dentro do mangue, de 10 quilômetros, eles não vão poder pular e não vão invadir. E essa areia, a terra que está aqui, faz o rolamento. Hoje tu vai na Vila Paranaense, você não imagina o que era aquilo. Sim, eu me lembro, eu estava lá. Você não imagina. Né? Na época, Benhur, eu era vereador aqui em Joinville de primeiro mandato, eu tinha 23 anos, 22 anos. E o bairro Fátima praticamente era uma rua. Não havia o bairro como ele existe hoje, certo? A Vila Paranaense, toda aquela região ali do Boa Vista, foram áreas criadas artificialmente com o aterro. Exatamente. Certo? Que as pessoas nem lembram, hoje é tão bem solidificado aquilo, e o canal continua lá. O Areião do Fátima. O Areião do Fátima, exatamente. Se tu pegar fotos aéreas, eu tenho lá na Secretaria de Habitação, fotos daquela época, que tu vê como era. Pode dizer, não, isso aqui era Marte, era Lua, cratera. Sim. Não tem. E se tu vê as fotos das palafitas, né, as pessoas faziam a antiga patente. A casinha, né? Está pronta a casa. A casinha. E eles faziam tudo. E era criança, era doença, era hídrica. Você tinha aquelas tabuinhas que você chegava... Pneus, iam avançando, iam avançando. Então, esse trabalho que foi idealizado lá atrás pelo Núcleo de Bacias Hidrográficas, a partir de 86, que teve apoio do Freita, do Luiz Gomes, do Freita de novo, Luiz Henrique. E quem estava na linha de frente era o Tebaldi. Era o Núcleo de Bacias Hidrográficas. Aí, em 95, acho que ele criou a Secretaria de Habitação. Ou 90, acho que foi 95. E que daí veio a segunda parte. Está urbanizado isso? Tá. Está tudo acertado? Tá. Então agora nós temos que fazer casa para muita gente que não tem. E agora nós vamos fazer um breve intervalo comercial, porque o tempo está correndo, mas a gente volta para você conhecer um pouco mais do que o Tebaldi fez nesta grande jornada que ele teve. Um instantinho só, já voltamos.
Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Já estamos de volta ao oferecimento da Drogaria Catarinense. Também estamos aqui com a Imobiliária Zibel, a do aluguel, IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, e Full Port lá de São Francisco, com o Ben-Hur, jornalista que tem uma história longa acompanhando aqui a política da nossa cidade e também muito próximo amigo do ex-prefeito e ex-deputado Marco Tebaldi. Ben-Hur, no bloco anterior você chegou até o plano de habitação que eles começaram a implantar. E aí? Bom, daí depois que estava a situação da não favelização, urbanização de tudo aquilo, havia necessidade de atender as pessoas que não tinham casa, que estavam aqui, ou que estavam em situação subnormal, ou que pagavam aluguel. Aí o prefeito Luiz Henrique, em 96 ele ganhou a eleição, em 97 assumiu. E aí foi buscar dinheiro. Como ele tinha muito prestígio no governo federal, ele conseguiu financiamentos para fazer Dom Gregório Varmely, que é praticamente uma cidade, no Jardim Iririú, Ulisses Guimarães, que é uma outra cidade, atrás do Ademar Garcia, e conjuntos menores, como João Pessoa Machado, no Parque Guarani, o Zé Loureiro. Então, tudo isso, por exemplo, Dom Gregório é mais de 1000 casas, é uma cidade. Imagina. O Luiz Henrique captava o dinheiro e a gestão era feita pelo Tebaldi. Quem tocava o negócio era o Tebaldi. Tocava. Isso deu prestígio para ele. Certo. E esse prestígio de trabalho junto às comunidades, junto às pessoas que foram atendidas, que foram mais de 10 mil famílias, deu poder para ele para ser o vice do Luiz Henrique. O Luiz Henrique olhou aquilo e disse, pô, o rapaz é bom, é trabalhador, né? Dá resultados. Daí ele foi vice do Luiz Henrique, e aí em 2002 o Luiz Henrique renunciou, dia 4 de abril, o Tebaldi se tornou prefeito. Por 2 anos. Por 2 anos. Daí foi a reeleição, ganhou no primeiro turno, e aí fez um elenco de obras muito grandes. Mas já nesse período de 2 anos, nesse curto período, ele já fez muita coisa. Ele pegou o embalo do governo. Quando era vice, o Luiz Henrique deu todo o poder e carta branca para ele. Então tinha um problema da água, só vai tocando. Aí já criou a Agência Municipal de Regulação de Águas, que começou a trabalhar a transição para criar uma companhia e trazer para o município, depois de 33 anos, os direitos de água que é propriedade do município. E foi uma briga com a Casan. A Casan não queria de jeito nenhum. Depois não queria entregar. Imagina o maior faturamento do Estado, subsídio cruzado e tudo aquilo. E eu lembro, a perda era 45, 50 da Casan. Criando a companhia. Metade quase do faturamento da Casan vinha de Joinville. Do faturamento. Primeiro se perdia na rede velha e ruim que não tinha. Um desperdício da rede. Outro, o faturamento, tipo assim, era 3 milhões, entrando águas de Joinville foi para 9, era mais eficiente o gerenciamento. E parou de faltar água, os novos investimentos. Que foi talvez tenha sido a grande diferença. Aqui, o dinheiro não vai para fora. Então se criou uma companhia enxuta, com técnicos competentes, com gente daqui que conhecia, que foi levado água em todas as casas, hoje 100% tem, e foi começado, e o esgoto sanitário nós tínhamos muito pouco. E também eu me lembro, Ben-Hur, que à época, quando foi feita essa mudança, vários pontos um pouco mais elevados da cidade também não chegavam, né? Era o tal do booster. Tinha que botar bomba em tudo quanto era canto para tentar ver se a água subia. Tinha as casinhas do booster, né? E aí foi trocado toda aquela rede de adutoras, iniciado um amplo programa de saneamento. Reservas de grandes tanques de água, né? E tudo isso foi planejado, foi sendo executado. E hoje nós temos uma situação boa, é uma companhia boa. Independente de prefeito do que se passe,
A companhia bem estruturada, eficiente e bem feitinha. Bom, além da questão da água, o Tebaldi continuava com um olhar mais amplo da cidade, né? É um cara bem prático, né? Ele era digamos assim, os prefeitos não gostam de usar, mas o prefeito tem que ser um zelador. Ele tem que ser um síndico. É isso que o prefeito é. Ele tem que cuidar para que a cidade esteja funcionando, que a escola esteja funcionando, que a rua esteja bem pintada, que o lixo foi recolhido. É isso que ele tem que se preocupar. E o Tebaldi tinha essa preocupação. Além de ser servidor público, conhecer a estrutura, conhecer a cidade, ter cabeça de engenheiro, muito lógica, ele sabia cobrar das pessoas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ele levava projetos, cobrava situações e tratou de dar uma infraestrutura para a cidade, como foi pavimentação. Começou lá com o Luiz Henrique, que dizia pavimentação e desenvolvimento. Onde você tira pó e a lama, surgem novos negócios. Abre uma padaria. Para quem é joinvilense, da Zona Sul, sabe do que eu estou falando. Barra Velha acabava a Zona Sul. A rua Barra Velha. Abriu a São Paulo, vai lá ver. Quantos negócios surgiram? Quanta gente foi morar? Quanta casa bonita? É porque ele abriu a São Até Paulo. o trevo né? da Bemervalde. Né? Ele não tinha essa... Ele fez aquele baita mercado, o Bemervalde ficou um bairro bonito, todo aquele entorno que surgiu, tanto a Santa Catarina, que foi asfaltado, quanto o retorno pela São Paulo, ficou um espetáculo. 300 quilômetros. Ele pavimentou. 472. 472? Quilômetros, Engraçado. Por que 1.300 ruas. Por que eu guardei os 300 quilômetros? Eu não lembro mais. Talvez foi 300 e poucas salas de aula. Inverte um pouquinho o número. Pode ser. Né? Então foram quase 500 quilômetros. Quase 500 quilômetros. Quantas ruas? 1.329 ou 39, uma coisa assim. Barbaridade. Tem escolas, por exemplo, rurais, que construímos todas elas novas. E ele também começou a ideia, que pouco se falava também, no turno complementar, né? A criança ficava mais tempo na escola. Exatamente. Com alimentação saudável, com atividades no contraturno, com tentativa de fazer integral. Então a gente teve um bom secretário, que foi o Silvio Nisikovski, que foi mantido, que fez um excelente trabalho, que deu status na educação, que Joinville tem educação, a melhor educação do Brasil, se deve a essa equipe. Sem dúvida. Que vem de lá. O professor Silvio, que vinha da escola técnica, né? Que vinha, portanto, da rede particular. Soube montar uma equipe, soube trabalhar e soube dar um status de educação muito grande. E também houve uma valorização do salário, Houve que a gente muito fala sobre equipamento, né? Salário, sempre servidores. Ontem uma menina, uma colega disse, olha, ele foi o melhor prefeito para nós, né? Porque ele deu ganho real, fez o plano de cargos e salários, ele fazia aqueles negócios dos cafés aniversariantes, valorizou internamente o pessoal que ele pôde ocupar e criou o estatuto e voltou a adicionar por tempo de chefia e também criou o Vitaserv, que infelizmente depois a coisa não andou, né? Mas teve um plano de saúde para os servidores. E assim, também tratou de fazer coisas grandes, como a terceira etapa da Marquês de Olinda. Imagina hoje, a Marquês terminava ali no Clube Glória, não tinha mais nada. Isso mesmo. E assim, e aí complementou, por exemplo, ali o Expocentro do Mundo Dobra. O Luiz Henrique começou, ele concluiu. Ali tem, para quem não lembra, é que o pavilhão da Expoville, você pode considerar duas áreas distintas, dois pavilhões. O primeiro, que na época foi do Bender. E agora o Wittfreiter, né, que foi construído grande, asfaltado tudo aquilo para grandes feiras. Aqui também no Centro Eventos. Não, o Expocentro de Mundo Dobra é do lado do Centro Eventos. Certo. O Wittfreiter é lá na Expoville. Isso, então, por isso que eu disse. São equipamentos públicos que foram construídos. Só para voltar, né? Então, lá na Expoville existia sim. o corpo principal, Bender, e aí houve, então, ampliação para aquela área grande, e aqui no centro a mesma coisa. Exatamente. O Centro Eventos, só que ficou pequeno. Isso. E ele, então, construiu aquele anexo. E ainda teve, o Tebaldi ainda trabalhou, nós estamos falando agora da área de logística, né, ou mobilidade urbana, que é um pouco diferente, melhor, eu acho que como descrever. Também teve a questão da educação e teve a questão da saúde também importante. Saúde, ele fez os dois PAs. O nome do PA 24 Horas do Costa e Silva leva a mãe do dele, do prefeito. Foi a homenagem que ele fez
ao então empresário e presidente da CID da época. Né? Depois construiu o PA 24 horas da zona do Aventureiro. Sim. Construiu, colocou em funcionamento uma partezinha. Aí o Carlito entrou, colocou plenamente em funcionamento. E assim, teve mais 55 obras de pós-saúde, de reforma, novos postos e ampliação de atendimento. E no Hospital São José também. E o Complexo Emergencial Ulisses Guimarães, que o Luiz Henrique conseguiu o dinheiro com o Ministério, quando era prefeito, começou ali, e o Tebaldi deu a conclusão da segunda etapa. Né? Ele também gostava, e na parceria com o seu vice-prefeito à época, na área da cultura. Também ele teve alguns avanços nesta questão da cultura, né? Teve avanços, ele tratou de dotar a Fundação Cultural de recursos, pessoas que pudessem tocar adiante, e o Rodrigo Bonoldi era o presidente da Fundação Cultural. Isso, que era o vice-prefeito à época. E fez a grande coisa que até hoje é bom, que é o edital de cultura, do mecenato. Ou seja, muitos projetos que dependiam de buscar patrocínio, os artistas fazem o projeto para a Fundação Cultural e eles desenvolvem. Hoje nós temos um monte de manifestações artísticas, feira, jazz e tudo mais. Companhia de teatro, dança. Daquela ideia lá atrás, que o Rodrigo foi atrás, né, o Bonoldi, o Tebaldi era o prefeito, vamos fazer. E a mesma coisa a estação ferroviária. Isso, lembra? eu ia dizer. Foi um trabalho magnífico que foi feito na área cultural, que nasceu para ser um grande polo. Infelizmente, hoje, você joinvilense, pode passar lá da pena o entorno abandonado. A ideia inicial seria para exposições, um café, para as pessoas se reunirem. Começou a Feira das Pulgas ali na frente, né? Então tinha atividade fora Assim, se o prefeito e dentro. fosse privatizar, faz um edital, está aqui a Estação da Memória. Quem quer explorar isso? Como você vê em todo mundo. Né? E outra paixão do Tebaldi é o futebol. Mas essa história do futebol é daqui a pouquinho, né? A paixão dele e de muita gente. Mas será que essa paixão continua? É um instantinho só, nós já voltamos. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Já estamos de volta conversando hoje com o jornalista Benhur a respeito da vida e da trajetória do ex-prefeito e ex-deputado Marco Tebaldi, que recém faleceu. Benhur, nós fizemos aí um giro sobre a administração dele, mas paramos na paixão que ele tinha pelo futebol. Ele gostava de toda semana jogar a sua bolinha. Tinha um time ali na habitação. Quando eu era secretário da habitação, que ficava aqui na Beira Rio, hoje o prédio está abandonado, lá da Leper. Para quem não conhece, no lado do Arquivo Histórico. Aquele prédio ali era a Secretaria da Habitação. E ali atrás tinha uma retroárea, estacionamento, daí ele mandou aplainar e fez um campo de futebol. Pequenininho. Então, pequenininho. E aí todas as quartas-feiras tinha um jogo, reunia os amigos, pessoal, secretários, comunidade, enfim. Imprensa. Imprensa. Tem uma carreira. Aí o Tebaldi foi adiante, saiu e foi para o parlamento, deputado federal. Exatamente. Mas daí ele não se achou muito bem. Acabou o governo, né? Em 2009, o que eu fazer? Daí eu falei para ele, vai para a federal, saiu bem da prefeitura, vamos para lá. Não, vamos. Aí fomos. Daí ganhou. Daí chegamos lá em Brasília, puta, isso aqui não é para mim. Só que daí o Raimundo Colombo ganhou.
E o PSTB tinha uma participação. A educação já era do PSTB. Do Paulo Bauer. Paulo Bauer, Jaco Anderle, aquela turma toda. Então continua o PSTB. Aí podia ser o Betinho de Imbituba, que era o prefeito. Ou poderia ser o próprio Paulo Bauer, que se elegeu senador. Mas o Raimundo Colombo decidiu pelo Tebaldi. Não, Tebaldi, vai lá, faz um trabalho. E aí, em 2011, ele começou aquele trabalho. Que o grande negócio era implantar o ensino médio integral e a municipalização das escolas que o Estado ainda tinha de ensino fundamental, passar para os municípios. Tocou, não continuou na Secretaria da Educação. O que aconteceu foi uma greve no meio do ano. A maior greve da história de Santa Catarina do magistério. Né? Aí contornamos, voltaram ao trabalho. Mas houve um desgaste muito grande com aquela greve. Né? Sim. Por 45 dias, parado, 2 meses, acho que foi. E aí... E era a Fazenda do Estado que não liderava. O Tebaldi não tinha como gerenciar o dinheiro. E o né? governador, Sim. que era o Raimundo Colombo. Né? E assim, eu posso até te falar, eu vou repetir uma frase, dinheiro tem. Era prioritário. Exatamente. Aí não deu certo, ele não continuou, voltou para o Congresso Nacional. Voltou para o Congresso e veio concorrer a prefeito em 2012 em Joinville. Todas as pesquisas indicavam que Tebaldi lidera, vai ganhar no primeiro turno e coisa e tal. Né? Inclusive tem um comentarista da televisão que diz, olha, Joinville é só nomear. Sim. Com essa aprovação que ele está, com essa intenção de votos... Mas não aconteceu. Mas não é assim que funciona uma campanha, né? Daí você vem, surgem outras candidaturas, gente que também que cresce e acabou o resultado sendo outro, né? Tebaldi perdeu por um pouco. E aí continuou, daí depois se reelegeu e essa última eleição, o que aconteceu não foi só com ele, de não se reeleger, no Brasil todo. Foi o fenômeno do 17. Os 16 deputados federais de Santa Catarina que voltaram para lá, talvez uns 6. Uns 10 ficaram na estrada. E ele foi um deles. Ele foi um deles. Apareceu a doença. Faltou uns 6, 7 mil votos para ele continuar com a vaga de deputado federal, né? E aí ele logo em seguida, ali teve, em 2017, ele foi acometido do câncer no pâncreas e daí começou um tratamento, o que inibiu muito a circulação dele para 2018. Né? E ele foi candidato, mas já debilitado pelo câncer. Já não podia percorrer o estado, né? Então as equipes iam, aqui em Joinville pouco pôde circular também, e em campanha as pessoas queriam ver o candidato, claro. ver a pessoa. Né? É a mesma coisa assim. Não se reelegeu. Vai votar no Tebaldi? Mas nunca veio aqui na rua, aí não veio. E aí ele não se reelegendo. Aí não se reelegeu. Mas ele continuou lutando. Ele continuou lutando pela vida, né? Buscando tratamento aqui, lá, onde dissesse que ele ficaria melhor. Daí ele queria um desafio na vida, daí ele foi aclamado presidente estadual do PSTB. E continuava viajando mesmo contra a ordem médica. Viajando muito mal. E aí, nos últimos dias ele já não suportava as dores internas, o sofrimento estava muito grande. E aí ele foi para o hospital e do hospital não saiu mais. A Carla, a esposa dele, foi uma mulher extraordinária. Teve ao lado dele, como o filho, o Marquinhos. O Marquinhos também. 24 horas com ele. Ele é um garoto que sempre teve ao lado dele. É impressionante. Lá atrás, e você vai recordar, no ano 2000, quando era para definir o visto Luiz Henrique, que era, não era, depois tiraram ele. E assim, o único cara que estava assim com ele era um menino. Que, pai, você... não fica triste. Para a gente encerrar, eu só quero registrar também algo que é na história, que o Tebaldi foi vítima de várias calúnias. Uma delas é que ele teve um relacionamento com a tal da Miss de Joinville, e que ele era amante dessa Miss, e a Miss, e a Miss, e aquilo foi desgastando a imagem dele terrivelmente. Mentira, a história depois revelou que ela foi morar na Inglaterra, retornou para Joinville, ela teve uma vida dificílima por outra condição, e a verdade veio à tona, mas era tarde demais. Era tarde demais. Em todas as intrigas que fizeram. Que ele roubou, que era ladrão, que tinha uma rede de posto de gasolina, que tinha isso, que tinha aquilo. Onde é que está o dinheiro? Onde é que estão os filhos com a Mias? Não existe. Nunca existiram. Como inventaram de outros prefeitos também.
Bom, Benhur, eu quero te dizer que tu foi amigo do Tebaldi, pessoal, teve bons momentos, momentos difíceis. Eu quero dizer, no meu conceito, que o Tebaldi foi o melhor prefeito da história recente da cidade. Eu não falo isso agora que ele morreu, que ele faleceu, porque todo mundo acha que quem vai embora é o melhor. Não, isso eu já tinha escrito antes. E prova é de que em um momento, quando ele já estava internado no hospital, nós trocamos mensagens. Isto eu dizia e ele me confirmava também a respeito do meu trabalho. Então eu tenho pelo Tebaldi gratidão, respeito, mesmo que ele não esteja mais conosco. Obrigado, Benhur. Eu que agradeço. Fiquem com Deus, até o próximo.